Olá, estamos de volta, é um prazer, uma satisfação imensa estar com você aqui novamente. Muito obrigado por sua companhia, por tua parceria. E eu quero reforçar ainda um apelo muito especial para você que tem nos assistido. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, né, e compartilhe também essas mensagens para outras pessoas. Estamos chegando agora no segundo estudo desse trimestre e a lição ela promete muito, é muito importante para que você e eu possamos entender o que Deus ele quer de cada um de nós. Hoje nós vamos estudar sobre a origem e natureza da Bíblia. E eu quero começar fazendo para você uma pergunta muito simples, mas que vai fazer com que nós possamos pensar um pouco mais com respeito à palavra de Deus. Nós podemos estudar matemática com os métodos empíricos empregados em biologia ou sociologia? Ou podemos estudar física com as mesmas ferramentas usadas para estudar história? É lógico que você dirá que não, e eu concordo com você, mas eu afirmo que não podemos também estudar as verdades espirituais da Bíblia, por exemplo, por métodos ateístas que abordam a Bíblia como se Deus não existisse. Logo no primeiro versículo, a Bíblia diz: no princípio criou Deus. Então, se desejamos entender as Escrituras, precisamos, antes de tudo, permitir que elas determinem os parâmetros fundamentais de como devem ser tratadas, pois nossa interpretação da Bíblia é significativamente moldada e influenciada pela compreensão do processo de revelação e inspiração. A maneira como vemos e compreendemos a origem e a natureza das Escrituras impacta grandemente a função que a Bíblia desempenha em nossa vida e na igreja como um todo. Neste estudo, examinaremos alguns aspectos fundamentais da origem e natureza da Bíblia que devem impactar nossa interpretação e compreensão da palavra de Deus. A Bíblia foi inspirada por Deus. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Não foram fábulas engenhosamente inventadas. Deus atuou no processo de revelação no qual manifestou sua vontade a seres humanos escolhidos. Então, a Bíblia, ela não é um livro qualquer. Deus se comunica de maneira verbal e direta com pessoas específicas. Por isso, a Bíblia tem autoridade divina especial e precisamos considerar o elemento divino ao interpretá-la. A Bíblia é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E para aplicar em nossa vida o que o Senhor revelou em sua palavra, precisamos do Espírito Santo. Por isso, o apóstolo Pedro afirma que a interpretação da palavra de Deus, divinamente revelada, não é uma questão de opinião própria. Precisamos da própria Bíblia e do Espírito Santo para entender corretamente o significado do texto sagrado. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. As palavras bíblicas para a revelação, em suas várias formas, expressam a ideia de que algo anteriormente oculto foi revelado e, portanto, tornou-se conhecido e manifesto. Visto que Deus usa a linguagem para revelar sua vontade ao ser humano, a revelação divina ela pode ser escrita. No entanto, como já vimos, a Bíblia é o resultado da verdade reveladora de Deus para nós mediante a obra do Espírito Santo, que transmite e protege sua mensagem por meio de instrumentos humanos. Algumas partes da Bíblia não são tão empolgantes para alguns leitores. No entanto, precisamos aprender com todas as Escrituras, mesmo com aquelas partes mais difíceis de ler e entender, ou que não são especificamente aplicáveis hoje. A Bíblia encontra seu cumprimento em Cristo. Ao entender a relação de todas as partes das Escrituras com Jesus, amamos toda a Bíblia e temos interesse em todo o texto bíblico. Além disso, nem tudo na Bíblia foi revelado de maneira direta ou sobrenatural. Deus usou escritores bíblicos que investigaram cuidadosamente os fatos ou usaram documentos existentes. Se você pode ver uma dessas histórias em Lucas, capítulo 1, de 1 a 3, ou seja, Deus usou esse instrumento também para comunicar a sua mensagem. Mesmo assim,
Toda a Escritura é inspirada. A Bíblia aponta para Deus como o seu autor. Contudo, foi escrita por mãos humanas e no variado estilo de seus diferentes livros apresenta as características dos diversos escritores. As verdades reveladas são todas inspiradas por Deus, mas estão expressas em palavras humanas. Agora, por que o Senhor pediu que Moisés escrevesse essas palavras em vez de apenas recitá-las ao povo? A resposta evidente é para que eles não as esquecessem tão facilmente. As palavras escritas da Bíblia são um ponto de referência constante que nos direciona a Deus e à sua vontade. Por isso, não é surpresa descobrir que desde o começo Deus ordenou aos escritores bíblicos que escrevessem sua instrução e revelação. Um documento escrito geralmente pode ser mais bem preservado e ser muito mais confiável do que mensagens orais, que devem ser comunicadas repetidas vezes. A palavra escrita pode ser copiada muitas vezes e ser acessível a muito mais pessoas. Pode ser lido por inúmeros leitores em muitas localidades e em diferentes continentes, em diversos contextos, sendo uma bênção a várias gerações. Existe um paralelo entre o Verbo de Deus, que se tornou carne, isso é Jesus Cristo, e a palavra escrita de Deus, que é as Escrituras Sagradas. Assim como Jesus foi concebido de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo, embora nascido de uma mulher, as Sagradas Escrituras também são de origem sobrenatural, porém transmitida mediante seres humanos. Cristo se tornou homem no tempo e no espaço. Ele viveu em um tempo e lugar específicos. No entanto, esse fato não anulou sua divindade, nem o tornou historicamente relativo. Ele é o único Redentor para todos, em todo o mundo, durante todo o tempo. Atos 4, verso 12 diz isso. Da mesma forma, a palavra escrita de Deus, a Bíblia, foi dada em um momento específico e em uma cultura particular. Assim como Jesus, a Bíblia não é condicionada pelo tempo, isto é, limitada a um tempo e local específicos. Em vez disso, ela permanece válida para todas as pessoas em todo o mundo. Quando Jesus se revelou, ele desceu ao nível humano. A natureza humana de Jesus mostrava todos os sinais das enfermidades e os efeitos de cerca de 4.000 anos de degeneração. No entanto, ele foi sem pecado. Semelhantemente, a linguagem das Escrituras é a linguagem humana. Não uma linguagem sobre-humana perfeita, que ninguém fala nem entende. Embora todo idioma tenha suas limitações, o Criador da humanidade, que é o Criador da linguagem humana, é perfeitamente capaz de comunicar sua vontade ao ser humano de maneira confiável, sem enganar. Evidentemente, toda comparação tem seus limites. Jesus Cristo e as Sagradas Escrituras não são idênticos. A Bíblia não é uma encarnação de Deus. Deus não é um livro. Deus se tornou humano em Jesus Cristo. Amamos a Bíblia porque adoramos o Salvador proclamado em suas páginas. A Bíblia é uma união divino-humana, singular e inseparável. Sem ela, não saberíamos muito sobre Jesus. A Bíblia sem Jesus estaria sem sua mensagem mais importante. Porém, sem a palavra, não saberíamos que ele é o Messias prometido e não poderíamos aceitá-lo como Salvador. Estaríamos perdidos. Portanto, ela é fundamental e indispensável à nossa fé. As Escrituras Sagradas são fundamentais para a nossa crença e precisamos considerar a Bíblia com fé, a fim de fazer justiça à sua natureza divina. Hebreus 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A mensagem de mudança de vida nela contida não é discernida adequadamente a uma distância crítica, mas deve ser aceita com fé e obedecida com amor. Saber que a Bíblia possui autoridade divina nos motiva a tratá-la com respeito e amor. Não falamos com irreverência a respeito do que amamos. A maneira como falamos sobre esse livro deve revelar nosso profundo apreço pela palavra de Deus. Essa consideração se tornará evidente não apenas no nosso modo de carregar e segurar a Bíblia, porém, mais importante, na forma como seguimos e implementamos seus ensinamentos. Os adventistas do sétimo dia expressam claramente essa da origem sobrenatural das Escrituras na primeira crença fundamental da Igreja Adventista do sétimo dia, que afirma:
As Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamentos, são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina, por intermédio de santos homens de Deus que falaram e escreveram ao serem movidos pelo Espírito Santo. Nessa palavra, Deus transmitiu ao ser humano o conhecimento necessário para a salvação. As Escrituras Sagradas são a infalível revelação de sua vontade. Constitui o padrão de caráter, a prova da experiência, o autorizado revelador de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Nossa atitude será de gratidão e fidelidade. Ser fiel à palavra escrita de Deus não é venerar um livro. É antes uma expressão do nosso amor pelo Deus triuno sobre quem esse livro fala. Porque este é o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. A Bíblia nos familiariza com o Deus vivo e nos ajuda a nos tornar mais semelhantes a Jesus. É isso que a Bíblia faz. Quando nós pegamos esse livro sagrado com humildade, em reverência, em oração, buscamos na palavra, nós nos aproximamos muito mais de Deus. A Bíblia, ela tem o poder de nos tornar semelhantes a Jesus quando nós praticamos aqui os seus ensinos. O meu desejo é que você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, faça uso da palavra de Deus diariamente. Estude a palavra de Deus e ela vai te dar a iluminação que você precisa para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde a sua vida. Fique na paz, fique com Deus. Até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.